Olá pessoal, aqui é o professor Manuel Campos e vamos lá resolver um problema de padrões de projetos. Eu vou deixar o link da descrição do problema e do projeto base na descrição desse vídeo. Então eu abri o projeto aqui base com a descrição do problema aqui no IntelliJ e o problema é a implementação de cálculos de desconto. Então vamos ver aqui o enunciado. Considere que temos um sistema de vendas onde diferentes formas de desconto podem ser implementadas de acordo com as promoções vigentes, como em datas comemorativas. O sistema deve permitir o cálculo do desconto sobre a venda das seguintes maneiras: percentual de desconto definido, que pode vir de um banco de dados; percentual de desconto progressivo, que aqui eu simplesmente inventei uma fórmula que veio na minha cabeça, aleatória, que vai ser o valor da compra dividido por 25. Então, não tem um porquê exatamente isso. É só para a gente ter um cálculo qualquer aqui para definir qual o desconto. E esse 25 foi um valor arbitrário que eu escolhi. E aqui a gente tem uma situação que o desconto não pode ultrapassar 20%, uma condição. Se o resultado do cálculo for maior do que 20%, então a gente deve retornar somente 20%. E um último exemplo aqui seria um desconto de 15% caso o cliente esteja aniversariando. Então eu tenho 3 maneiras diferentes de poder calcular o desconto e eu poderia ter outras maneiras também. Poderiam ser implementadas outras formas. E para esse exercício, o usuário é quem vai escolher o tipo de desconto a ser aplicado, não o programa. A gente não vai ter o programa selecionando automaticamente qual é o tipo de desconto. O objetivo do programa é simplesmente permitir que seja alterado o algoritmo de cálculo de desconto. Então, eu tenho algumas questões aqui para resolver. A primeira é: qual é o padrão de projeto que eu posso utilizar no desenvolvimento dessa solução? Lembrando que padrões de projetos é uma solução possível para um determinado problema, mas não quer dizer que eu precise, de fato, aplicar um determinado padrão. Só que aqui, como o objetivo é a gente entender padrões de projeto em exemplos mais realistas, então nós vamos buscar uma solução que aplique um padrão de projeto. Então, para a gente poder conseguir identificar que tipo de padrão que eu tenho que utilizar nesse caso aqui, porque o objetivo é realmente aplicar um padrão de projeto, eu preciso entender muito bem o enunciado. A gente tem várias implementações de cálculo de desconto. Aqui eu tenho 3, mas poderiam ser mais. Novas implementações podem ser fornecidas no futuro. E o cálculo do desconto nada mais é do que uma função. Em Java é um método, ou seja, é um algoritmo. Aqui até na definição está dizendo que o programa deve apenas permitir que seja mudado o algoritmo de cálculo de desconto. Então, algoritmo, função, método e comportamento são todos sinônimos. E o problema aqui é justamente permitir eu implementar esses cálculos de desconto, essas diferentes fórmulas de cálculo de desconto. Ou seja, eu tenho um comportamento que é o cálculo do desconto e existem diferentes implementações para esse comportamento. E eu quero que seja possível trocar esse comportamento até mesmo em tempo de execução. E o padrão de projeto que fala sobre isso, que fala sobre diferentes implementações de um mesmo comportamento, te possibilitando trocar um comportamento, uma implementação por outra, é o padrão Strategy. Aqui eu tenho um repositório onde eu trago algumas informações sobre padrões de projetos e a gente tem uma página aqui específica sobre o Strategy. O link também vai estar nos comentários. Então, o que me interessa aqui é ver a modelagem desse padrão. Então, aqui, para eu implementar o Strategy, eu preciso ter uma interface. O que eu tenho aqui de obrigatório são essas classes, esses elementos em amarelo. Aqui, por acaso, é uma interface, que é o convencional, e aqui são classes que implementam essa interface. Cada interface representa um comportamento, e como um comportamento é um método, a interface vai ter um método aqui, cujo nome, parâmetros e tipo de retorno vai ser definido de acordo com o meu problema, e eu posso ter N implementações desse comportamento, ou seja, dessa interface. E uma classe estrategista é quem vai usar esses comportamentos, que podem ser um ou vários. Ou seja, eu posso ter várias interfaces. Então vamos usar o projeto base que eu forneci aqui, que a gente já tem 2 classes, uma classe cliente e uma classe venda. E segundo o Strategy, eu preciso então de uma interface. E essa interface, como ela vai definir um comportamento que é o cálculo de descontos, eu vou chamar exatamente disso,
cálculo desconto. E vou dizer que é uma interface. Aqui eu não estou muito preocupado com os nomes, esse nome não é um nome mais adequado, mas é suficientemente claro. Nessa interface eu vou simplesmente definir um método calcular e o que esse método vai me devolver vai ser um double representando o percentual de desconto que pode ser aplicado para uma determinada venda. E se a gente olhar aqui a classe venda, dentro da venda eu tenho o cliente, até porque tem uma forma de cálculo de desconto que leva em consideração se o cliente está aniversariando, que é essa última aqui. E essa segunda, ela leva em consideração o valor da compra. Então, por meio da venda, eu tenho acesso a qualquer coisa. Eu tenho acesso ao cliente, eu tenho acesso ao valor da venda. Então, eu posso passar a venda como parâmetro, fazendo isso aqui. E aí eu vou ter, no nosso exemplo, 3 implementações dessa interface. Aqui no IntelliJ, basta clicar em cima da interface, Alt Enter e mandar implementar a interface. Então, essa aqui eu vou chamar de cálculo desconto fixo. E vou mandar implementar o método calcular. Eu vou voltar lá e já vou criar a estrutura dos outros. Então, vou repetir aqui o implementar interface. Esse aqui eu vou chamar de cálculo desconto aniversário. Também implementar o método calcular. E, por último, Alt Enter. Vou mandar implementar. E esse aqui eu vou chamar de progressivo. E mandar implementar o método calcular. Então, olhando aqui o enunciado, a primeira forma de desconto é o percentual de desconto fixo, que pode vir de um banco de dados, pode vir de algum lugar, de uma configuração, mas aqui eu não estou preocupado de onde esse dado vai vir. Aqui no cálculo do desconto fixo, eu não posso passar esse valor por parâmetro, porque isso vai estar alterando a assinatura do método calcular. E quando o método calcular ele é herdado, eu não posso fazer isso. Então, basicamente, aqui dentro do calcular, você poderia, por exemplo, acessar uma tabela no banco de dados para poder obter esse valor o valor fixo para o desconto, para o percentual de desconto, e fazer o método calcular retornar esse valor. Mas aqui eu vou simplesmente colocar esse valor como um valor fixo mesmo, porque de onde que esse valor vai ser obtido, isso não é problema do padrão. Se eu colocar, por exemplo, 10, eu poderia estar indicando que ele vai dar 10% de desconto quando essa implementação for utilizada. Ou se eu quiser colocar numa escala entre 0 e 1, eu poderia colocar 0,1, que seria exatamente 10%. Mas você escolhe da forma que você quiser retornar, em qual escala que você quer retornar, desde que isso esteja claro na documentação lá da interface, por exemplo. Se você tem que retornar numa escala entre 0 e 1 ou entre 0 e 100. O único detalhe aqui que eu faria eu não colocaria esse valor fixo, eu colocaria aqui, declararia uma constante, que eu vou chamar de desconto fixo, ou percentual desconto fixo para ficar mais claro ainda. E aí eu uso a constante aqui. E essa nossa implementação do desconto fixo é simplesmente isso. Já o desconto de aniversário, eu vou receber a venda, a partir da venda eu tenho que acessar o cliente, verificar se ele está aniversariando e daí aplicar um desconto ou não. Então, se a gente for lá na venda, eu já tenho o atributo cliente aqui, mas eu não tenho getters e setters. Então, eu vou mandar incluir os getters e setters aqui e assim a gente vai conseguir acessar o cliente a partir da venda. Então, aqui no desconto aniversário, eu posso fazer venda, que é a venda que eu recebi, ponto get cliente. E aí, no cliente, eu já tenho o getters, por acaso. Eu tenho aqui o get data de nascimento. Eu vou declarar isso aqui numa variável. Aqui no IntelliJ é só digitar .var e ele declara a variável para mim. E segundo a nossa descrição aqui, no caso do desconto por aniversário, o valor é fixo também, 15% se o cliente estiver aniversariando. Para eu saber se é o aniversário do cliente, eu tenho que verificar se o dia e mês atual é igual o dia e mês do nascimento do cliente. E para isso, eu precisaria extrair só o dia e mês da data de nascimento e o dia e mês da data atual. Então, se a data de nascimento do cliente for, por exemplo, 1/10 de 1980 e hoje for 1/10 de 2025, eu tenho que tirar o ano da data de nascimento, tirar o ano da data atual e verificar se os valores são iguais. Mas eu tenho um jeito mais simples de fazer isso. No lugar de eu tirar o ano da data de nascimento do cliente, eu vou inserir o ano atual na data de nascimento do cliente. E aí eu comparo duas datas iguais. Se as datas forem iguais, é porque
é o aniversário do cliente. E isso sem alterar a data original, até porque o tipo local date ele é imutável. Então, qualquer alteração que a gente faz, na verdade, a gente obtém uma nova cópia do objeto. Então, eu vou fazer isso aqui, ó, data de nascimento, ponto, with year, e aí eu pego localdate.now.getYear. Localdate.now pega a data atual, getYear pega somente o ano atual. E aqui com with year eu estou trocando o ano na data de nascimento pelo ano atual, como eu tinha demonstrado ainda agora. E aí basta eu verificar se isso aqui é igual a localdate.now, ou seja, se a data de nascimento do usuário que utiliza o ano atual no lugar do ano que ele nasceu for igual à data atual, então é porque é aniversário do cliente. Mas eu não vou fazer um if aqui não. Para isso não ficar muito confuso, eu vou declarar uma variável aqui do tipo, vou colocar com o tipo mesmo explícito e vou colocar isAniversário. E eu vou tirar isso aqui, vou tirar esse parênteses e aqui eu vou fazer o seguinte, ó, se isAniversário, então eu vou devolver 15%. Se não, eu devolvo zero para dizer que não tem desconto. Então o isAniversário é para dizer se é aniversário do cliente ou não. Obviamente tem outras formas de você fazer isso aqui, mas eu quis demonstrar uma forma que eu acho que é simples. Até para deixar isso aqui menos extenso e menos repetitivo, eu vou selecionar o localdate.now e vou mandar extrair uma variável. E vou mandar trocar as duas ocorrências, vou chamar de now. E nossa implementação está pronta, agora falta só o desconto progressivo. O desconto progressivo, que é o do meio aqui, é simplesmente o valor da compra dividido por 25, não podendo ultrapassar 20%. Então, é a gente pegar a venda, pegar o valor total, dividir por 25, só que se isso for menor ou igual a 20, eu retorno o valor que eu obtive. Se não, eu retorno 20, que é o valor máximo de percentual de desconto. E no lugar de eu usar um if para isso, um if-else ou um operador ternário, eu simplesmente vou usar a função math.min, que vai me obter o menor entre dois valores, ou o resultado do cálculo ou 20. Se esse valor aqui der menor ou igual a 20, ele me retorna esse valor, 20%. Se esse valor der maior do que 20, ele me retorna 20. E assim a gente consegue fazer tudo numa única linha de código. E agora vamos criar uma classe aqui principal para a gente poder testar essas funcionalidades. Só tem um pequeno detalhe, né? Eu implementei os algoritmos de cálculo de desconto. Essas são as estratégias, né? O cálculo de desconto é a minha interface que representa o meu comportamento e eu tenho várias implementações desse comportamento, várias estratégias de cálculo de desconto. Mas eu preciso ainda daquela classe estrategista, conforme o diagrama aqui, que é quem usa os comportamentos, que no nosso caso é um só, eu só tenho uma única interface. E um dos desafios é identificar que não necessariamente você tem que criar uma classe nova. Quem vai usar o desconto é a venda. Então a venda pode ser a classe estrategista. Eu posso vir aqui na classe venda e colocar aqui um atributo cálculo desconto e dizer que é cálculo desconto. Isso é a implementação do padrão. Agora, como esse cálculo de desconto vai ser usado pela venda, que é a nossa classe estrategista, aí é contigo, depende de cada problema. Se o cálculo de desconto ele é obrigatório, eu posso passar ele por parâmetro aqui no meu construtor, e assim eu deixaria de ter um construtor padrão, sem parâmetros, para ter um construtor que recebe um parâmetro. Mas se essa venda ela é, por exemplo, uma entidade do Hibernate, da JPA, a gente é obrigado a ter o construtor sem parâmetros. E se o cálculo de desconto não for setado e eu tentar usar, o valor dele vai ser nulo e a gente vai obter um null pointer exception. Então, para evitar isso, a gente pode utilizar uma estratégia que é definir um objeto padrão para esse atributo cálculo de desconto, que quando eu for usar, não vai causar nenhum efeito colateral no valor total. Por exemplo, se eu passar uma instância de cálculo de desconto que sempre me devolve zero, eu estou dizendo que eu vou ter 0% de desconto e isso não vai interferir no cálculo. Então, se a gente voltar aqui no desconto fixo, por exemplo, a gente pode inclusive fazer uma modificação aqui, ó. E isso também não tem a ver com o padrão. O que eu posso fazer é ter duas formas de eu
calcular, de eu instanciar o cálculo de desconto fixo. Eu tenho uma forma que é chamando o construtor padrão, que me retornaria esse percentual padrão aqui, e eu tenho outra forma onde eu tenho um construtor que recebe qual é o valor do desconto fixo que eu quero aplicar. Então, eu posso ter esse construtor aqui, ó, que vai receber um percentual de desconto, e aí armazenaria isso dentro de um atributo. Eu não criei esse atributo aqui, mas como esse parâmetro não está sendo usado, aqui no IntelliJ eu posso clicar nele, Alt Enter, e mandar criar um campo para esse parâmetro. E aí ele automaticamente cria o campo e armazena o parâmetro dentro desse campo. E aqui no lugar de eu retornar essa constante, eu retorno esse atributo aqui, ó. Só que em Java, se você criar um construtor que recebe algum parâmetro, o construtor sem parâmetros deixa de existir. Se eu quero ele, eu preciso incluir. Então aqui eu vou incluir um construtor e eu vou clicar aqui para não selecionar nenhum parâmetro e clique em OK, porque ele cria um construtor padrão para mim sem parâmetros. E chamando esse construtor padrão, eu vou usar esse percentual de desconto padrão que está definido aqui na minha constante, que é 10%. Mas como que eu faço isso? Eu simplesmente chamo o outro construtor que eu acabei de criar, passando essa constante. Então, esse construtor aqui vai chamar esse outro construtor aqui. Então, eu passo a constante para esse construtor, ele pega a constante e armazena no atributo. E aí o método calcular vai devolver o valor do atributo. Tenha ele vindo da constante ou tenha ele sido um valor qualquer, outro valor qualquer que tenha sido passado por parâmetro, dependendo de qual construtor foi usado. Então, se nenhum objeto de cálculo de desconto for passado para venda, eu posso definir um cálculo de desconto fixo, passando 0 como desconto, percentual de desconto, que aí isso não altera nenhum resultado. Então eu posso fazer isso até mesmo aqui na inicialização do atributo, fazendo isso aqui, ó, 0, pronto. E aí se alguém alterar esse objeto cálculo de desconto, ele vai passar a utilizar uma outra implementação ou até mesmo um cálculo de desconto fixo com outro valor. E eu não preciso nem sequer de um getter para esse cálculo de desconto, porque no final das contas eu não preciso usar isso externamente. Isso é para ser usado apenas internamente dentro da classe. Aqui eu vou ter então o construtor padrão, que se ele for chamado, né, nesse caso, como ele não tem parâmetros, ele simplesmente vai utilizar o cálculo de desconto fixo com um percentual 0. Só que aí eu vou introduzir um outro construtor que recebe um outro cálculo de desconto qualquer. Se eu quiser trocar, realmente definir um outro tipo de cálculo de desconto, eu passo por parâmetro. E eu posso também incluir um setter, não preciso de um getter, eu vou incluir somente um setter para o cálculo de desconto, caso eu realmente queira trocar depois que eu instanciei a venda. E aí isso vai me permitir alternar até mesmo dinamicamente a implementação do cálculo de desconto. E agora como é que eu uso isso? A gente tem um get total aqui, mas o get valor total é para pegar o valor original da venda. Então eu poderia, por exemplo, criar um método que eu vou chamar de get valor final, que seria o valor já com desconto. Então isso vai ser o valor total menos o percentual de desconto, que é desse objeto calcular desconto. E aqui eu estou percebendo que o nome calcular não ficou bom, porque no final das contas talvez confunda, porque o nome calcular parece que ele vai calcular o valor do desconto, mas na verdade ele vai simplesmente obter qual que é o percentual de desconto. Então, possivelmente o nome get percentual de desconto fosse melhor. Eu até posso fazer isso aqui, ó, renomear esse método com um Shift F6, ó, e vamos chamar de get percentual desconto. E talvez o nome da classe também, como eu falei, não ficou bom, mas eu não estou muito preocupado com os nomes aqui não. Então, antes o método era calcular, agora é get percentual de desconto, onde eu tenho que passar a venda. Mas eu estou dentro da venda, então basta eu passar this, que pega a venda atual. Mas lembra que isso aqui vai me devolver o percentual de desconto, no nosso caso aqui especificamente, numa escala entre 0 a 100. O que eu tenho que fazer agora é calcular quantos reais que dá esse percentual de desconto, fazendo o quê? O valor total vezes isso aqui, o percentual de desconto dividido por 100, já que eu não estou devolvendo numa escala entre 0 e 1, então tem que fazer essa divisão.
Então é isso. E assim eu pego o valor total. E eu não preciso, de fato, ter um getter para esse calcular desconto, para esse cálculo de desconto, porque ele não vai ser usado externamente. E aqui ele está reclamando de alguma coisa. Tá, eu tenho um double 2 vezes aqui. Ó. Então pronto. E assim está resolvido. Então vamos voltar lá no principal. A gente fez a implementação aqui do strategy. Vamos voltar aqui no principal. E eu vou declarar uma variável aqui que eu vou chamar de venda, que vai receber uma nova venda. Eu vou declarar antes dela uma variável cliente, que vai receber um novo cliente. Vou definir aqui alguns dados aleatórios. Aqui na venda eu vou definir um valor total, por exemplo, R$100. Vou definir quem é o cliente. E como a gente não definiu uma estratégia de cálculo de venda, de cálculo de desconto, se eu mandar imprimir o valor final, ele vai me mostrar exatamente R$100. Vou até colocar aqui com printf, valor final, com desconto. Com desconto de %,2f, só que para exibir o sinal de porcento eu coloco 2%. Então, nesse caso eu quero saber quanto foi o percentual de desconto. Então, realmente eu vou precisar acessar aquele objeto de cálculo de desconto lá dentro da venda. Mas o interessante é o seguinte, eu não quero acessar o objeto cálculo da venda, eu quero saber exatamente só quanto que foi o percentual de desconto. Então, para isso, e aí isso também já não tem mais a ver com o padrão, eu posso vir aqui, ó, criar um método double com o mesmo nome do método que tem lá na interface, get percentual de desconto, que o que ele faz? Ele chama o cálculo de desconto, get percentual de desconto, passando quem? This, a venda atual. Porque assim, fora da venda, eu consigo saber quanto foi o percentual do desconto. Isso é um atalho, né? No lugar de eu expor um getter para o get cálculo de desconto, eu exponho um getter que acessa diretamente o get percentual de desconto do cálculo de desconto. Então, voltando aqui no principal, ó, agora eu consigo fazer isso aqui, ó, venda.get percentual de desconto. E aqui eu vou colocar aqui %,2f. Então ele vai exibir, só que eu troquei, né, a ordem. O primeiro porcento aqui é do percentual, então o primeiro valor aqui tem que ser o percentual. E o segundo porcento é o valor realmente da venda. E aí eu vou colocar um R-cifrão aqui para ficar claro isso. E aí se a gente rodar agora, ele deve me mostrar R$100. E tá lá, ó, 0% de desconto e R$100. Como eu posso criar a venda tanto chamando o consultor padrão quanto chamando aquele consultor que recebe um determinado cálculo de desconto, então eu vou fazer isso aqui, ó, new cálculo desconto fixo. E aquele cálculo de desconto fixo sem receber nenhum parâmetro, ele vai me devolver o cálculo de desconto padrão, aqui, ó, que é dessa constante que a gente criou aqui em cima. Então, voltando lá, agora eu vou ter quanto? 15%, 10% de desconto. Então, 10% de 100 dá 10, o valor final é 90. Tá aqui, 10% e o valor final 90. Vamos testar o desconto aniversário? Então, cálculo desconto aniversário. E aí, esse usuário aqui, esse cliente, ele nasceu em 1º de janeiro de 1990, né? Então, hoje é 12 de agosto. Não é aniversário dele, então ele vai obter nenhum por cento de desconto. Tá aqui, ó, o valor era R$100, 0% de desconto, continua R$100. Então vamos colocar aqui o ano, a gente já sabe que não importa, porque na hora de calcular ele troca o ano de nascimento pelo ano atual. Então vamos colocar aqui, ó, mês 8 e dia 12, que é hoje. E aí eu vou executar, é para ele me dar agora 15% de desconto. Tá aqui, ó, 15% de desconto de 100 dá um valor final de 85. E agora, se eu trocar pelo desconto progressivo, cálculo desconto progressivo, aí o percentual de desconto é dinâmico. Então, aqui, para R$100, ele me deu 4% de desconto. Para R$200, ele vai me dar 8%. Para 400, ele vai me dar 16% de desconto. Para 600, ele vai me dar 20% de desconto. Porque é 600 dividido por 25, aquele valor fixo. Só que observa aqui, 600 dividido por 25 dá 24. E aí ele entrou naquela regra, se for maior do que 20%, ele retorna 20%. E está aqui, ó, 20%. Então é isso, a gente fez aí a implementação do padrão Strategy e a gente se vê num próximo exercício.